Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ziki. E eu sou o DJ. E este é mais um Banca Literária. Você por acaso se lembra do primeiro livro que você leu? Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? Eu acho que eu lembro. Eu também. Não sei. Fala, qual foi o primeiro livro que você leu? Qual foi a história que te tornou uma leitora? Interessante. Vou citar um livro, eu não lembro realmente se ele foi meu primeiro livro, porque quando eu era criança eu tive uma dificuldade para começar a aprender a ler. Olha só que curioso. Sério? Sério mesmo, eu tinha dificuldade para aprender a ler quando eu tava no prezinho. Então minha mãe comprou vários livros, coisas didáticas, ela me ensinou bastante, me ajudou bastante essa questão de ler, mas o livro que eu mais me lembro, eu li, eu tava bem no fundamental, assim, aqueles lá, sei lá, terceira série, assim, faz muito tempo. É este livro aqui, O Diário de Biloca. É o primeiro livro, assim, que eu lembro. Eu tenho um carinho muito especial por esse, tanto que eu não tinha esse livro. Eu li ele na biblioteca da escola, mas uma vez eu ganhei uma caixa de livros e tava esse livro, e o que eu li tinha exatamente essa capa. Então, me realizei. O nome do autor é Edson Gabriel Garcia. Eu não consegui encontrar muito bem qual foi a primeira editora que lançou esse livro, mas essa edição aqui tem escrito aqui atrás a atual editora, mas se você for olhar dentro tá a Saraiva, editora Saraiva, entendeu? Então vamos considerar que é um livro da edição Saraiva. E conta a história da Biloca, né? Biloca, o nome da menina. Gente, Biloca é menina. Para, eu achei que Biloca era menino. Tem uma borboleta na capa, gente. É uma menina. Biloca? Biloca de Biloca? é o apelido dela. Tudo bem, É o apelido dela. Conta a história da Biloca, que é uma menina de 12 anos. Ela vai escrevendo, é literalmente um diário, tanto que tem umas coisas bem legais no diário, que são bilhetes dela que ela troca com amigos, ela troca com pais, ela vai literalmente colando no diário. Então fica essa montagem muito legal nas páginas. Isso chama bastante atenção quando você é uma criança que tem seus 9 anos, 10 anos. Isso é uma coisa legal, porque você tá passando aquela transição de livros com figuras para livros só com palavras. Então quando eles fazem essa jogada, fica muito legal. Eles chamam a atenção da criança, ela faz você prender e querer terminar de ler aquele livro para poder saber como é que é. Ela vai contando casos na escola, com as amigas dela, com garotos. E no meio tem cartas que ela escreve para uma amiga chamada Juliana. Tem sempre várias cartinhas no meio. E o legal, eu não vou contar o livro, não vou contar tudo do livro, obviamente. Leiam um livro super fininho, isso aqui, ó. E um dia dá pra ler. O legal é que no final ela encontra o diário dela 8 anos depois. E ela explica algumas coisas que aconteceram no passado, conta como ela tá, a vida dela naquele momento. Então é uma história muito legal, é legal você ver essa continuidade, né? Não é só um trecho do diário, pronto, acabou aquele trecho da vida dela. Ela conta depois, ela volta, ela lê o diário e ela escreve de novo no diário, contando como a vida dela mudou daqueles anos pra cá. Então é uma história muito interessante, me marcou muito, eu adoro esse livro, que eu tenho muito marcado na minha infância. Então como ele me marcou bastante, é o que eu considero como o primeiro livro. O meu livro não foi tão fofinho assim, na verdade. O meu livro, meu primeiro livro eu devia ter uns 12 anos, 13 anos de idade. Tava naquela transição mas eu ainda era uma criança, gente. Sabe, eu conheço crianças de 30 anos hoje em dia. Então, o título do meu primeiro livro foi Os Invasores de Corpos. Infelizmente, eu não tenho o livro aqui comigo, mas eu vou colocar o livro bem aqui, tá? Então vocês podem dar uma olhada aqui. Deve estar a capa do livro aparecendo neste momento. E você falou que isso foi lançado quando? 1989. 89. O meu livro ele foi lançado em 1955 pelo autor Jack... Novinho. E ele foi lançado em 1955 pelo autor Jack Finney. Foi construído de uma maneira incrível e totalmente impecável. Foi todo escrito em primeira pessoa e o livro te prende desde o início. Por ser... Ele é rico em suspense, sabe? E rico em detalhes. O estilo principal dele é suspense? É suspense. Nossa, meu!
Suspense puro. É daquele livro que você pega e fala assim, vou ler um trechinho e quando vai ver, tô terminando o livro, sabe? Quem Porque você nunca? Fora que, assim, ele é um livro de suspense, mas a história gira em torno de um ataque alienígena no mundo. Então foi um dos primeiros livros que tem essa temática de como seria um ataque alienígena e tudo mais. Porque foi lançado em 55, né? Depois disso vieram muitos outros, né? O livro conta a história do Dr. Miles Bennell, enfim, que ele recebeu uma visita de uma garota, de uma mulher, na verdade, né, que é chamada de Becky. E essa da mulher era uma paixonite que ele tinha quando ele era jovem. Então ele sempre foi apaixonado por ela e tem toda essa trama romântica, mesmo eles tendo que fugir de alienígenas e tudo mais. E aí, mas o início do livro, e não é spoiler, tá, gente? Então o início do livro fala que a Becky vai no consultório psicológico do Dr. Bennell e ela fala pra ele que a prima dela, a Vilma, fala que o pai dela, o Sr. Ira, não é o pai dela. Você fica assim, tipo, como assim? Mas qual é a ideia? Carcaça era o pai dela, as lembranças, o cara era parecido com o pai dela, falava que nem o pai dela, tinha as mesmas lembranças que o pai dela, mas ela sentia que não era o pai dela. Nossa. Tudo bem. Interessante. O pai, lembrando que é o pai da Vilma, tá, gente? E aí ele acha que tudo isso é loucura da cabeça dessa Vilma, que ela tá imaginando essas coisas, só que ao longo da semana ele vai recebendo vários outros pacientes, né, que ele tinha, dizendo as mesmas coisas, que familiares específicos não eram os familiares deles mesmos se parecendo com os familiares deles. Gente, é muito legal esse livro. É sério, eu realmente queria ler de volta pra poder ler novamente, porque eu li faz muito tempo, como eu te falei, devia ter Sebo existe pra isso. Então, eu fui num dos sebos aqui de São Paulo, não consegui encontrar, fiquei muito chateada. Tem um monte. Mas a gente procura. E eu achei esse livro incrível, porque foi um dos primeiros livros que eu li. A narrativa dele já era um pouco difícil de entender para uma criança de 12 anos. Mas hoje quando eu lembro desse livro, eu lembro com saudade. Tipo aquele primo distante que você não vê faz tempo, sabe? Mas é isso, esse foi o meu primeiro livro, depois dele vieram vários outros, mas esse foi o que mais me marcou mesmo. O que mais gostei de ler, o que mais me chamou a atenção, o que mais foi tudo. Muito interessante. E você, Gota d'Água? Lembra do seu primeiro livro? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima semana. Valeu? Tchau, tchau!